Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história com mais de 2000 anos, as bodas de Caná. Mas calma, isso não é uma aula de história. Vamos usar essa passagem como uma metáfora incrível para entender os nossos relacionamentos hoje. Tudo isso através de uma interpretação fascinante do pastor Cláudio Duarte. Fica a pergunta no ar. Uma festa que aconteceu há tanto tempo pode mesmo ter algo a dizer sobre os desafios que a gente enfrenta nos relacionamentos modernos? Bem, a resposta pode surpreender. Vamos explorar isso juntos. Então, imaginem a cena. Um casamento em Caná. Jesus está lá, mas como um convidado qualquer, antes de ser famoso pelos seus milagres. E o pastor Cláudio Duarte chama a atenção para um detalhe. O facto de o primeiro grande sinal de Jesus acontecer aqui, numa festa de família, e não num templo, já diz muito sobre a importância que ele dava a essas ligações. E este ponto é fundamental. Reparem bem, Jesus e os seus discípulos não foram chamados para resolver um problema. Eles foram convidados para festejar, para comer, beber, celebrar. A presença deles ali era sobre partilhar a alegria e não sobre ter alguma utilidade. E é aqui que a análise começa a ficar realmente interessante. A ideia central é que todo e qualquer relacionamento funciona como um grande evento. Tem uma sala de visitas impecável e, ao mesmo tempo, uns bastidores bem caóticos. Pensem nisso. A sala de visitas é a nossa vida pública, o nosso Instagram, onde tudo parece perfeito. Mas os bastidores... os bastidores são a cozinha da festa. É lá que está a confusão, o barulho, a bagunça. É nos bastidores que a vida real acontece, sem filtros. Esta frase resume perfeitamente a pressão que sentimos hoje em dia, não é? A pressão para manter a sala de visitas sempre arrumada. A gente vive com um medo enorme de mostrar os nossos bastidores, o lugar onde somos vulneráveis, por causa do que os outros vão pensar. Ok, a história avança. A festa está a correr lindamente na sala de visitas, mas lá nos bastidores acontece a crise. De repente, o vinho acaba. E isto é o símbolo de um momento crítico em qualquer relação. Mas o que é que o vinho representa aqui? Bem, não é só a bebida, claro. O vinho é a alegria, o entusiasmo, é aquilo que dá cor e sabor à relação. Quando o vinho acaba, o que sobra é só água. Fica tudo sem graça, sem sabor. E o vinho não acaba de uma vez. Ele é consumido gota a gota, no dia a dia. Uma palavra mais áspera, a sensação de que não há apoio, a rotina que esmaga. Tudo isso vai, aos poucos, esgotando a alegria da relação. Certo, a crise está instalada. Quem é que entra em cena? A história mostra-nos duas personagens-chave que nos ensinam muito sobre ter as pessoas certas por perto nos momentos difíceis. Primeiro, temos Maria. Ela representa aquela pessoa que se importa de verdade, sabe? Aquela que tem passe livre para os nossos bastidores, que percebe que algo está errado e quer ajudar sem julgamentos. Ela não está preocupada com a sala de visitas, mas sim com a realidade do que se está a passar. E depois, Jesus. Ele representa a ajuda que pode de facto transformar tudo. Mas aqui está o ponto crucial. Ele continua a ser um convidado. Ele não se impõe. A ajuda verdadeira, por mais poderosa que seja, só entra nos nossos bastidores se for convidada. Vamos ver então como este problema é resolvido. O clímax da história é fascinante porque nos ensina como as crises podem ser resolvidas de uma forma digna e transformadora. O processo é incrível. Jesus não cria vinho do nada. Ele usa o que está ali à mão, a água comum do dia a dia, e transforma em algo excepcional. Ou seja, a matéria-prima para a transformação é a nossa própria realidade, por mais simples ou imperfeita que possa parecer. Esta é talvez uma das ideias mais poderosas de toda esta análise. O milagre acontece nos bastidores. Jesus não expõe a falha do casal a todos os convidados. A ajuda verdadeira não procura envergonhar. Ela resolve o problema em privado, com discrição, preservando a dignidade. E isto leva-nos a uma conclusão surpreendente. A transformação não foi só um remendo para a crise, foi uma melhoria. O novo vinho era superior ao primeiro. A lição aqui é que um relacionamento que passa por uma crise e a supera com a ajuda certa pode sair de lá mais forte e mais rico do que era antes. E então, no final de contas, como é que podemos aplicar este modelo? Esta análise toda oferece-nos, na verdade, um guia prático para navegar os nossos próprios relacionamentos. Resumindo, a chave parece ser esta.
Sermos honestos sobre os nossos bastidores. Saber reconhecer os sinais de alerta. Cultivar relações de confiança com pessoas que podem entrar nesse nosso espaço privado e, acima de tudo, ter a coragem de pedir ajuda quando é preciso. E fica esta pergunta para reflexão. Nesta cultura de fachadas e aparências perfeitas, quem são as pessoas que têm mesmo permissão para entrar nos nossos bastidores? Em quem é que confiamos o suficiente para ver a nossa desarrumação e nos ajudar a transformar a nossa água em vinho?